As recentes erupções de vulcões como o de Yellowstone, nos Estados Unidos, o Kilauea, lá no Havaí, e do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, chamam a atenção pela sua beleza e pela intensidade dessa força do interior da Terra. Mas por que os vulcões adormecidos voltam a atividades? Nós temos diferentes vulcões no mundo, alguns com atividade constante e outros com atividade que demora muito tempo, muitas vezes séculos, inclusive, para voltar à atividade. Erupções vulcânicas costumam ser motivo, inclusive, de preocupação. Afinal, essas estruturas geológicas revelam a força implacável da natureza. De tempos em tempos, alguns vulcões adormecidos despertam de seu intervalo de atividades, como é o caso do Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, que entrou em erupção após 50 anos sem qualquer manifestação. Com isso surge a pergunta: por que vulcões adormecidos voltam à atividade? Para obter a resposta, é necessário antes entender um pouco da dinâmica dos vulcões e a maneira como eles se comportam ao longo do tempo. Embora não exista um consenso científico para determinar o perfil de um vulcão, os vulcanologistas se baseiam na frequência de erupções dele para classificá-lo em 3 principais tipos: ativo, adormecido e extinto. É isso que explicaremos nas próximas palavras aqui. Os tipos de vulcões. Nós normalmente temos um vulcão que é considerado ativo quando seu registro de atividade acusa pelo menos uma erupção durante os últimos 10.000 anos. No entanto, também é possível chegar a essa conclusão ao considerar os registros históricos na escala do tempo da vida humana. Voltemos ao exemplo do Cumbre Vieja, considerado ativo, embora tenha entrado em atividade pela última vez somente em 1971, episódio recente o suficiente para ser lembrado pela nossa história. Já o vulcão adormecido tem uma classificação parecida, mas se define por completo de acordo com a frequência de suas atividades. Ou seja, é um vulcão ativo que não entra em erupção há bastante tempo, mas eventualmente entrará. Pode acontecer de maneira inesperada, mas na maioria dos casos ele apresenta uma série de atividades sísmicas e a liberação de gases antes de romper seu fluxo de lava. Um vulcão extinto, como o próprio nome sugere, é classificado dessa maneira quando nos últimos 10.000 anos não houve nenhuma erupção e, portanto, é bem provável que ele não entre em atividade no futuro próximo, o que não significa que ele não possa ser eventualmente reativado pela dinâmica no interior da Terra, apesar desse processo geológico superar o tempo da vida humana. Mas o que faz um vulcão despertar? Vulcões ativos e adormecidos possuem algumas características físicas bem definidas, que ajudam a compreender a sua atividade. O cone, formado pela montanha de lava solidificada, acumulada ao longo do tempo, a câmara vulcânica, uma espécie de piscina de magma armazenada abaixo do cone, a chaminé vulcânica, túnel por onde o magma sai da câmara até acessar a estrutura seguinte, e a cratera, ou cadeira vulcânica, onde ocorre a erupção. À medida que as células de convecção, também conhecidas como corrente de convecção, movimentam o magma localizado no manto terrestre, as placas tectônicas são deslocadas. Inclusive, é esta dinâmica que explica a formação dos vulcões entre essas placas, pois nessas fissuras a lava escapa com maior facilidade. Enquanto esse processo ocorre no interior da Terra, logo abaixo do vulcão, os gases liberados por ele se acumulam na câmara vulcânica. Por conta do calor, os gases também passam a se expandir e, com isso, a pressão ali dentro começa a subir. Então o magma é empurrado pelas fissuras vulcânicas até alcançar a caldeira, liberando toda a pressão acumulada em forma de erupção. Portanto, um vulcão adormecido tem grande potencial para uma erupção novamente, mas para estimular quando isso acontecerá, para estimar que momentos vai acontecer, é necessário analisar as atividades que ocorrem em seu interior e que normalmente chegam antes do derramamento de lava. Felizmente no Brasil não existe nenhum vulcão ativo, mas ao redor do mundo diversas agências de monitoramento acompanham os chamados gigantes adormecidos. Tarefa difícil
mais essencial nos nossos dias. Galera, a gente fica por aqui. Obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima.